Amém? Boa noite, pessoal. Quem está aqui presencialmente, quem está nos acompanhando de forma remota. Como isso não é clichê, né, mas como todos os irmãos que passaram por aqui, né, a Zélia na abertura do culto, o nosso irmão Eduardo Albano no louvor, o Anderson Cabral nos instruindo a respeito da gestão de finanças, todos eles disseram o quão gratificante é estar aqui. Isso não é diferente da minha parte, isso não é diferente do meu coração, da minha família, o quão prazeroso é poder dividir esse momento de construção com vocês, esse momento de cultuarmos ao nosso Deus juntos. Então, sintam-se à vontade, né, para interagir conosco, você que está participando aí por essa transmissão, né, você que está aqui presencialmente também, pegue seu caderno, anote, viu? Então, nosso desejo é que o Espírito Santo nos comunique algo da parte do Senhor por meio da pregação do Evangelho nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos render graças ao Senhor nessa noite, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Queremos render graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Que o Teu Santo Espírito nessa noite, como nós cantamos e declaramos por meio dessa canção, que Ele se manifeste aqui, Ele é bem-vindo aqui. Espírito Santo, você é o nosso instrutor, você é o nosso consolador, você é o nosso professor. Nos ensine a respeito das Escrituras, nos ensine a respeito dos pensamentos de Deus, nos ensine a respeito dos desígnios do coração do nosso Deus nessa noite. Nós queremos capturar a mensagem que está no coração do nosso Pai, para que possamos ser e nos posicionar como os discípulos de Jesus nos dias de hoje e nos movimentarmos na autoridade vinda de você, Espírito Santo. Você é bem-vindo neste lugar. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que a semente que é a palavra encontre terra fértil no nosso interior nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sozinho? Sim ou não? Xande, a sua época de solteirice, você se sentia sozinho. O Xande sempre é o nosso exemplo nas pregações, né? Ele senta aqui na frente, fazer o quê, né? Com certeza você se sentiu sozinho, com certeza nós nos sentimos sozinhos, com certeza muitos de nós já passamos por momentos na vida que nos sentimos talvez deslocados, desassociados, sozinhos, não é? E talvez aquele sentimento de que não existia ninguém por você. Todos nós já passamos por isso. Mas eu pergunto, será que Deus já se sentiu sozinho? Será que Deus se sentiu sozinho em algum momento da história da humanidade? Será que Deus já se sentiu sozinho em algum momento da eternidade? Nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Será que Deus não se sentiu sozinho e por isso Ele criou alguma coisa? Não, Deus não criou porque Ele se sentiu sozinho. Nós nos sentimos sozinhos, mas Deus não se sentiu sozinho. Com toda certeza, queridos, como eu já disse, nós já passamos por algum momento de solidão ou de solitude. Mas Deus não criou as coisas porque Ele estava sozinho. Deus não criou os céus, Deus não criou a terra, Deus não criou os animais, Deus não criou o homem porque Ele se sentiu sozinho. Na verdade, houve um tempo na eternidade que Deus sim habitava só. Esse período que antecede Gênesis capítulo 1, verso 1, onde Deus criou os céus e a terra, Deus habitava na eternidade sozinho, Ele habitava só, porém nunca com um espírito de solidão.
Porque como nós já falamos e já ensinamos a vocês, neste púlpito, a respeito das três pessoas de Deus, ou da divindade triuna, ou do Deus triuno, a doutrina da Trindade. Então Deus nunca se sentiu sozinho, mesmo antes de criar todas as coisas, mesmo antes de criar os céus, mesmo antes de criar a terra, mesmo antes de criar todos os animais, Deus nunca se sentiu sozinho. Deus criou todas as coisas. E eu me lembro que eu sempre tenho as minhas histórias, né, da minha infância lá em Barão de Cocais, e eu lembro que a gente estava num retiro espiritual e a pessoa que estava nos instruindo a respeito da criação de Deus e falando que Deus criou todas as coisas e falando da magnitude de quem Deus abriu para perguntas. E quando ele abriu para perguntas, eu na minha adolescência e infância, perguntei para ele: tudo bem, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o mar, mas quem criou Deus? E aí foi tão engraçado porque aquela pessoa que nos instruía, aquele homem, ele não teve resposta naquele momento. Ele ficou meio que sem graça, assim, sem saber o que responder. E eu perguntei na minha ingenuidade também, porque eu queria saber, poxa, peraí, Deus criou todas as coisas, e todas as coisas existidas têm uma origem de um Criador. Quem criou Deus então? Deus surgiu de onde? Deus veio de onde? E foi tão engraçado que aquele homem não soube me responder. Mas, com o passar dos anos, eu fui entendendo que Deus, ele existe por si só, como nós fomos instruídos semana passada, por meio da palavra que o pastor Marcelo nos trouxe. Deus ele existe porque ele é Deus. Então, queridos, Deus, ele esteve sozinho, ele habitava só por um período da eternidade, mas ele nunca teve no seu interior um sentimento de solidão. Nós temos esse momento, nós passamos por isso. Talvez vir para este lugar, como nós estamos aqui, e talvez ver tantos lugares disponíveis para que outras pessoas pudessem estar e não estão, isso possa causar em você um sentimento de solidão. Mas Deus não, porque Deus é pleno na sua relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito, da mesma forma que nós precisamos ser plenos na nossa relação neste momento, entendendo que o que nós estamos construindo tem a ver com propósito, tem a ver com um desígnio do coração de Deus, que é o fato de estarmos congregados em torno de Cristo, sendo a igreja que testemunha Jesus. Então, quando Gênesis capítulo 1, verso 1 nos fala que não existia nada, mas que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, Deus criou os anjos, Deus não estava só. Mas durante toda essa eternidade, ele tinha uma relação pessoal, íntima, com as três pessoas divinas, que são as três pessoas da Trindade. Deus esteve só, mas sempre completo, suficiente e satisfeito em si mesmo. Deus nunca se sentiu abandonado ou rejeitado, mas ele sempre esteve completo, satisfeito e em si mesmo. Deus é e sempre será grande em sabedoria, maravilhoso em poder e cheio de misericórdia. Então, quando nós falamos sobre a solidão de Deus, Deus esteve só por algum momento da sua vida, da sua existência? Sim, ele esteve só, mas ele nunca se sentiu abandonado ou sem ter alguém por ele, como nós às vezes nos sentimos. Quando nós pensamos no que lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, onde Deus criou todas as coisas, ele não cria para suprir o vazio no seu interior, mas ele cria a partir da correspondência ou da manifestação de que ele é suficiente nele mesmo, da sua magnitude, da sua glória. Então, às vezes, nós entendemos ou pensamos que o conhecimento de Deus é algo pertencente ao conhecimento comum. Conhecer a Deus é diferente do conhecimento comum de quem é Deus. E quando eu falo sobre conhecimento comum, eu falo sobre você ter uma simples informação. Talvez você que me ouve, você tenha um ícone no esporte, né? Ontem eu coloquei a minha esposa para assistir comigo o documentário lá do Schumacher, no Netflix. Eu sempre gostei de Fórmula 1. Gastamos 2 horas do nosso dia sentado no sofá assistindo aquilo. E no final minha esposa virou, ele era mau caráter, né? Por causa de algumas coisas que ele fez na carreira lá. Então, mas resumindo, Michael Schumacher, um ídolo do automobilismo. Eu gosto de automobilismo.
Ele não é meu ídolo, porque o ídolo no automobilismo do brasileiro precisa ser o Ayrton Senna, amém? É tipo o brasileiro torcer para a Argentina, sai para lá, mano. Entendeu? Não, brasileiro é brasileiro. Então, quando nós olhamos para a vida do Schumacher, quando nós olhamos para a vida do Ayrton Senna, eles foram homens que representaram dentro de um segmento do esporte. Logo, eles têm fãs, eles se tornaram ídolos. Eu nunca conheci o Ayrton Senna, eu nunca fui na casa dele e ele muito menos veio na minha casa. Mas quando eu era criança, eu tinha a camiseta do Ayrton Senna, boné do Ayrton Senna. Então, eu tinha uma informação comum de quem era o Ayrton Senna. Então, quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, quando nós falamos sobre entender o fato de que Ele não cria as coisas para que seja suprido um vazio no seu interior, a gente precisa entender que o que vai nos diferenciar de todas as outras pessoas que falam a respeito de conhecimento de Deus tem a ver com ter o conhecimento comum e ter um conhecimento por meio do desenvolvimento do temor do Senhor. Nós não podemos chegar a um conhecimento adequado de Deus e do seu ser e da sua natureza e dos seus atributos revelados nas Escrituras por meio de um conhecimento comum. E talvez pouquíssimas pessoas, nos tempos modernos que nós temos vivido, conseguiram ou conseguem alcançar o conhecimento de Deus. Quem é Deus para você? E eu costumo chamar esse tempo moderno de o tempo desgraçado da graça. Por que é o tempo desgraçado da graça? Porque nós banalizamos a mensagem da graça, logo nós queremos conhecer Deus por meio de uma informação comum e nós nunca conseguimos compreender a essência e a magnitude de quem Deus é. Porque nós não nos relacionamos de forma pessoal e íntima com Ele, de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem. E aí nós achamos que Deus precisa daquilo que eu faço, que Deus precisa de mim. Mas como nós lemos e entendemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus criou os céus e a terra. Ele não criou porque Ele estava sozinho. Ele não criou porque Ele chegou na crise dos 40 anos. Ó céus, ó vida, ó azar, o que eu faço da minha vida agora? Não, Ele criou para manifestar a sua glória sobre tudo e todos. Então, quando nós pensamos em Deus sendo supremo e realizado nele mesmo, eu começo a entender que quando Ele me convida a participar do que Ele está fazendo, do que Ele está construindo na terra, eu me sinto honrado. Deus esteve só, Deus experimentou da solidão, mas Ele nunca teve o mesmo sentimento diante da sua solidão como nós temos. Por quê? Porque Ele era perfeito e Ele é perfeito na sua relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Nós precisamos ainda de relacionamentos e de pessoas próximas para nos reafirmarmos dentro das nossas relações. E isso tem a ver com o efeito do pecado dentro de nós. Mas Deus não precisa disso. Deus criou os céus, Deus criou a terra. Porque Ele é Deus. Não porque Ele precisava criar para nos provar alguma coisa que Ele era Deus. Deus não precisa fazer nada mais. Eu costumo dizer que se Deus não fizesse mais nada nas nossas vidas e nós entendêssemos a essência da obra expiatória de Jesus, nos livrando da condenação eterna, talvez nós nunca mais tivéssemos um ânimo dobre diante da nossa jornada de fé. Porque o preço que foi pago foi algo grandioso. E quando eu olho para aquilo ao qual Deus criou para manifestar a sua grandeza, isso me torna ainda mais consciente da minha fé. Mas o grande problema é que num tempo moderno, o tempo desgraçado da graça, nós temos banalizado o conhecimento ou a informação de quem é Deus. Queremos conhecer Deus a partir de uma informação comum, e não a partir de quem realmente Ele é. Moisés vai falar algo muito interessante em Êxodo capítulo 15, versículo 11, que ele diz assim: O Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Deus será, queridos, eternamente grato. Eu gosto muito do capítulo 15 de Êxodo, porque é o cântico de Moisés. E se te falta inspiração, talvez, para conhecer a grandeza e a magnitude de Deus, medite essa semana em Êxodo capítulo 15.
E Moisés declara isso de uma forma bem clara: quem é como tu entre os outros deuses? Quem é como o Senhor diante dos outros deuses? Então Deus sempre será eternamente grande na sua existência, em quem Ele é, e pelo fato dele ser grande em quem Ele é, na sua essência e na sua existência, Ele nunca vai mudar. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz que eu sou, eu não mudo. Malaquias capítulo 1, versículo 11 também vai dizer que o nome dele é grande entre as nações, do nascente ao poente. Então você consegue perceber que quando nós começamos a ultrapassar a informação comum de quem é Deus, mas começamos a compreender a vida que está nas Escrituras, isso muda a nossa concepção? Porque às vezes na caminhada nós achamos que nós somos insubstituíveis, que Deus me criou para ser o pastor dessa igreja, que Deus me criou para ser o ministro de louvor dessa igreja, mas nós não somos. Deus não nos criou porque Ele precisava que nós fizéssemos algo, mas Ele nos cria para manifestar a magnitude de quem Ele é, do seu poder, da sua essência criadora. Deus nunca fez algo porque Ele se sentiu só. Deus não criou o homem e a mulher, Deus não criou os céus e a terra porque Ele estava sozinho. E algo que nós precisamos entender, queridos, a respeito da essência de Deus, para que a gente possa corresponder ao temor do Senhor, primeiramente é que Deus nunca age por uma coação humana. Deus nunca pode ser coagido. Ele é Deus. Mas às vezes nós queremos jejuar para coagir o coração de Deus a mudar alguma coisa. Não, eu preciso jejuar para matar a maldade e a iniquidade existente no meu interior, para que eu tenha uma revelação de quem realmente Deus é. Então, primeira coisa que nós precisamos entender sobre a essência e a identidade de Deus é que Deus nunca age por coação humana. A segunda coisa que precisamos entender a respeito da identidade, da essência de Deus, para que a gente possa caminhar no entendimento e na revelação do temor do Senhor, é que Deus nunca age por obrigação ou necessidade. Como nós já falamos, Deus criou os céus e a terra, não por obrigação, e muito menos por necessidade, porque Ele já era pleno na sua relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. O que quando a gente vai estudar um pouco a doutrina da Trindade, a gente chama esse movimento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito de pericorese, a dança da Trindade. Então, Deus não age por coação humana. Deus nunca age por obrigação ou necessidade. Deus não tem a necessidade de fazer nada mais por mim e por você. Mas aquilo que Ele faz é por misericórdia, aquilo que Ele faz é por graça. E se nós conseguimos compreender isso, nós começamos a compreender um pouquinho da essência, da identidade de um Deus criador, soberano e supremo sobre tudo e todos. E o terceiro ponto que nós precisamos entender a respeito da identidade de quem é Deus é que Deus faz todas as coisas segundo o seu conselho, segundo o desígnio da sua vontade. Paulo vai falar sobre isso em Efésios, capítulo 1, verso 11. Quero ler esse texto com vocês. Efésios, capítulo 1, verso 11. Amém? Estão entendendo, queridos? Deus não criou eu e você porque Ele tinha necessidade de alguma coisa. Deus não criou os céus e a terra porque Ele tinha necessidade de alguma coisa. Mas Ele criou para manifestar a sua magnitude, para manifestar a sua essência criadora, para manifestar quem Ele é. Então, Deus criou todas as coisas com um único propósito: manifestar a sua grandeza sobre a terra. Efésios, capítulo 1, verso 11. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então Deus faz todas as coisas porque Ele tem uma necessidade ou porque Ele tem uma vontade? Ele faz todas as coisas porque Ele tem uma vontade. Ele teve a vontade de criar os céus e a terra. Ele teve uma vontade de criar um ser, a sua imagem, a sua semelhança, sendo a coroa da criação, para governar sobre a criação. Então Deus não nos criou porque Ele tinha uma necessidade de que a gente fizesse culto para Ele. Deus não nos criou porque Ele tinha necessidade. Mas o problema é que se nós não entendemos o fato de que Deus não age por meio da coação humana,
nós começamos a achar que Ele nos criou porque Ele tinha uma necessidade de alguém para fazer culto para Ele. Ele vai continuar sendo Deus. Como muitas vezes nós já cantamos aqui, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então Deus criou todas as coisas pelo fato de ter uma vontade. O fato de Deus criar todas as coisas nunca foi por solidão ou crise existencial. O fato de Deus criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Então, se nós conseguimos conceber esses 3 pensamentos a respeito da identidade de Deus, que Deus não criou as coisas criadas por uma necessidade, que Deus não age por coação e que Deus, na verdade, Ele tem uma vontade, tudo aquilo que Ele criou foi por meio da sua vontade, nós podemos dar um passo para começar a compreender um pouco sobre o temor do Senhor. Como eu falei com vocês há 2 semanas atrás, quando pensamos na definição dessa sentença, temor do Senhor, nós vamos ter talvez 2 aplicações. O temor do Senhor no sentido de ter medo e o temor do Senhor no sentido de reverenciar a glória de Deus. Nós não podemos pensar no temor do Senhor no sentido de ter medo, porque isso tem a ver com paganismo, isso não tem a ver com uma vida no cristianismo. Mas precisamos entender a definição ou aplicação do temor do Senhor no sentido da reverência à glória dele, porque isso tem a ver com a minha concepção de compreender que Deus não age por necessidade, que Deus não criou de forma aleatória, por capricho de ser Deus, mas Ele criou porque Ele tinha uma vontade e Deus não pode ser coagido. Logo, eu começo a compreender o temor do Senhor. Eu começo a compreender que o meu temor tem a ver com reverenciar esse Deus que criou todas as coisas e expressou a sua bondade, o seu amor, criando todas as coisas. O temor do Senhor, o temer ao Senhor é uma outra maneira de descrever a nossa confiança nele. Quando falamos sobre o temor do Senhor, nós falamos sobre uma forma de confiar nele. Temer ao Senhor vai acrescentar em mim e em você conotações como reverência, respeito e admiração. Sabe por que muitos cultos, às vezes, nós não conseguimos perceber a presença de Deus? Porque nos falta essas 3 coisas. Nos falta reverência, nos falta respeito e nos falta admiração. Por isso, às vezes, num formato e num contexto de uma transmissão de um culto, como eu sempre falo, se você se limitar a se tornar um espectador de um culto por meio dessa telinha, vai te faltar reverência, vai te faltar respeito e vai te faltar admiração. Logo o culto fica chato. Porque às vezes nos falta isso no culto presencial. E por que nos falta? Porque ainda não entendemos a essência do temor ao Senhor. Nos falta o temor do Senhor. Porque quando tememos ao Senhor, nós reverenciamos a sua glória. Reverenciando a sua glória, nós vamos sempre ter respeito na sua presença, saber que nós estamos diante dele. E um exemplo muito claro que nós podemos pensar sobre temor como reverência é quando você precisa se apresentar diante de um juiz em uma audiência. Quem aqui já foi no Fórum de Bermuda? Ninguém. Por quê? Porque não pode. É irreverente você se apresentar de bermuda. Não, os irmãos estão de bermuda aqui hoje no culto, mas tudo bem, gente, está muito calor aqui em Curitiba hoje. Sossegado. Só o Cabral olhando ali, tipo, o Bruno estava no louvor ainda de bermuda, né? Semana passada ele estava de sunga, né? Mas, irmãos que estão de bermuda, não é uma indireta, tá? É só um exemplo para a gente conceber um pouco sobre essa perspectiva de reverência e de temor. Então, ninguém vai para o fórum se apresentar diante do juiz de bermuda. Certo? Na frente de uma autoridade, a gente sempre quer colocar a nossa melhor roupa, porque a gente quer se apresentar da melhor forma possível. E você quer ver uma aplicação muito clara sobre temor e reverência? E eu garanto que todos vocês já passaram por isso. Aquele momento que você faz alguma arte na sua casa, você é criança, seu pai está fora de casa, foi trabalhar, alguma coisa, e sua mãe fala assim, quando seu pai chegar,
eu vou conversar com ele. Ou você vai ter que conversar com ele. O que isso produz no seu interior? Alguns medo, morte, mas isso promove em você uma reverência e um respeito. Porque vai chegar uma figura de autoridade diante de você e que talvez vai te repreender por um erro. Ou talvez só vai te dizer assim, tá bom, filho, vem cá, vamos bater um papo. Você não faz mais isso. Então, vocês estão conseguindo conceber os exemplos que eu quero construir com vocês a respeito do nosso caminhar e do temor ao Senhor? Deus não criou as coisas, Deus não fez eu e você, Deus não nos proporcionou a oportunidade desse culto dominical porque Ele tem necessidade de alguma coisa. E talvez mesmo Ele estando sozinho no universo, como Ele esteve em um momento da eternidade, antes de Gênesis 1:1, quando Ele criou os céus e a terra, Ele não criou por uma necessidade, mas Ele criou porque Ele é Deus. E se eu entendo isso, eu começo a caminhar no temor do Senhor. Eu começo a caminhar com reverência, com respeito e admiração, porque eu entendo que eu estou diante dEle, eu estou perante a face dEle. Então eu não me apresento de qualquer forma. Eu não venho para o culto para ser um espectador. Eu não acompanho o culto de forma remota como espectador, mas eu preparo o meu interior durante toda a semana para esse encontro. Eu me preparo para esse momento, e isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com a reverência, isso tem a ver com a admiração. É por isso que nós estamos, queridos, neste lugar tão bonito e agradável, porque isso tem a ver com o temor do Senhor. Tem a ver com construirmos um ambiente favorável para a manifestação da glória dEle, porque Ele tem uma necessidade? Não, porque Ele é merecedor. Ele não tem a necessidade, Ele é merecedor. É por isso que nós nos esforçamos peregrinando todos os domingos para estarmos presencialmente aqui. Nenhum irmão da Missão Mobilização reside próximo daqui. Todos nós precisamos literalmente viajar para estarmos aqui. Isso não tem a ver com a necessidade de Deus, mas isso tem a ver com a reverência, o respeito e a admiração que nós temos por Ele. Por isso nós permanecemos unânimes neste lugar, celebrando a Ele todos os domingos. Isso tem a ver com o desenvolvimento do temor do Senhor. Então o temor do Senhor sempre será o oposto da superficialidade lisonjeira. O temor do Senhor sempre será o oposto da superficialidade lisonjeira. Deus não precisa dos nossos elogios. Deus não precisa da nossa superficialidade. O que Ele precisa é simplesmente, o que Ele precisa não, ou o que Ele espera é a nossa admiração, é o nosso respeito, é a nossa reverência diante dEle. E quando nós falamos sobre o temor do Senhor, existem 3 aplicações que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Essa semana eu fiquei meditando, na verdade já tem quase 3 meses que eu estou meditando no livro de Atos. E essa semana eu separei alguns versículos muito interessantes dentro dessa perspectiva do temor do Senhor. E eu quero meditar com vocês um pouco nesses versículos e construir com vocês um pouco dessas 3 aplicações iniciais que eu quero trabalhar com vocês nessa noite sobre o temor do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 20. Diz assim: E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser Ele o Filho de Deus. Quem que estava pregando nas sinagogas? Paulo. Versículo 21. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levar-nos presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Cara, a vida de Paulo estava bem tranquila, né? Bem sossegado, sem problema nenhum. O cara era perseguidor dos cristãos, aí ele se converte, ele começa a pregar. E aí ele tem a dúvida no meio dos cristãos: mas esse cara não era o que perseguia a gente por causa de Jesus? Como é que ele está falando a mensagem que a gente fala? E também ele começa a ser perseguido por quem? Pelos judeus.
Tipo, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Paulo estava nesse lugar. Só que nós temos algumas chaves muito interessantes a partir do verso 23. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Duvidavam da sua palavra. Versículo 27. Então, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Paulo foi conduzido por um homem chamado Barnabé. Esse homem testemunhou a respeito da mensagem de Paulo para os discípulos, mas eu não quero falar sobre isso nessa noite. Eu só quero que você construa na sua mente. O cara era opositor da igreja. Ele tem uma experiência com Jesus. Aqueles que ele perseguiam se tornaram seus irmãos e aquele grupo ao qual ele fazia parte se tornou seu perseguidor, ok? Esse era o cenário. Chegou um homem, pegou Paulo e referendou Paulo diante dos discípulos de Jesus. Mas como eu falei, guarde esse versículo 27, que isso é assunto para um outro momento. Mas o que eu quero que vocês entendam é a chave do versículo 31. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. A igreja experimentou ou desfrutava de paz, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. 3 características que a igreja experimentou por meio da obediência de um homem que não teve medo diante das oposições. Isso é o primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito das aplicações práticas a respeito do temor do Senhor. Quando desenvolvemos no nosso interior um princípio do temor do Senhor, nós iremos, queridos, caminhar de forma compatível ao conforto do Espírito Santo. O temor do Senhor será algo compatível ao conforto do Espírito Santo a nós. Ele vai nos reposicionar, nos encorajar e nos faz desfrutar de uma vida em paz. O que Paulo experimentou nesse episódio do capítulo 20, do versículo 20, do capítulo 9 de Atos, até o versículo 31, tem a ver com esse reposicionamento, com esse encorajamento e o fato de desfrutar de uma vida de paz, vindo por meio do temor do Senhor. E somente Paulo foi abençoado por isso? Sim ou não? Não. A narrativa do versículo 31 nos diz que toda a igreja, na Samaria, Judeia e também na Galileia, toda a igreja experimentou daquilo que um homem se posicionou a respeito do temor do Senhor. Vocês acham que se Paulo tivesse tido medo das oposições, ele teria perseverado na pregação do Evangelho? Sim ou não? Não. Ele teria recuado. Então, o que nós precisamos nesse tempo, querido, de tantas oposições contra a igreja do Senhor, no tempo desgraçado da graça, tem a ver com entender a identidade de quem Deus é. Deus não faz nada por necessidade. Deus não age por coação. E tudo que Ele faz tem a ver com a sua vontade. Se eu entendo isso, eu vou ter um caminhar fundamentado no temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, ele traz e me proporciona um conforto do Espírito Santo, me reposicionando, me encorajando a fazer coisas e desfrutar de uma vida de paz. O temor do Senhor sempre será algo doce e que sempre nos manterá próximos dele. O temor do Senhor sempre será algo doce e que sempre nos manterá próximos de Deus. A segunda aplicação sobre o temor do Senhor, que eu gostaria de falar com vocês, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse é um outro versículo que eu achei muito interessante. Por que eu achei interessante? Porque é logo em seguida do derramamento do Espírito Santo. E me chama bastante atenção, porque no versículo 43 do capítulo 2, a Bíblia nos diz assim: e em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. O temor do Senhor resgata em nós o senso de realidade com o Deus vivo.
O temor do Senhor resgata o nosso senso de realidade com o Deus vivo. Qual era a realidade de uma relação pessoal com Deus vivo experimentada pelos irmãos em Atos? Versículo 41. 43. Havia temor e eles experimentavam muitos sinais e feitos extraordinários. Quando nós caminhamos no temor do Senhor, nós experimentamos feitos extraordinários. Talvez a monotonia da tua vida não está atrelada à mensagem que você está ouvindo, mas está atrelada à sua concepção sobre o temor do Senhor. Você viveu, ouviu grandes coisas. Essa semana eu até republiquei um Twitter do Anderson, não sei se vocês viram, do Anderson Bonfim. Eu não vou lembrar porque ele fala muito bonito, né? Mas resumindo, ele só estava dizendo o que eu entendi, né? Que nós ouvimos muito e praticamos pouco. Então nós podemos ouvir muito sobre o temor do Senhor, mas não experimentarmos a essência do que é esse temor. E o que vai validar aquilo que nós estamos ouvindo tem a ver com experimentarmos coisas grandiosas, fatos extraordinários. E para quem estava presencialmente no culto de domingo passado, para mim tem a ver com uma indicativa de que nós estamos compreendendo um pouquinho sobre o temor do Senhor. Aquilo que Deus tem feito e nos comunicado nesse tempo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da aplicação do temor do Senhor é que o temor do Senhor é algo compatível com o conforto do Espírito Santo. Ele nos reposiciona, nos encoraja e nos faz desfrutar de um viver em paz. A segunda aplicação da compreensão do temor do Senhor tem a ver com o temor do Senhor resgata o nosso senso de realidade com um Deus vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11 também, vai nos falar sobre um episódio que vocês conhecem muito bem, que é o episódio da morte de Ananias e Safira. Onde um casal tinha uma posse, eles vendem aquilo que ele tinha, aquela propriedade, e eles omitem diante dos apóstolos o valor que eles tinham vendido. E aí todo mundo morre, né? Todo mundo não, esse casal morre. Mas o versículo 11 é tão interessante porque a morte e a mentira desse casal proporcionou no meio da igreja temor do Senhor. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Todos Ananias e Safira morrerem pelo fato da sua mentira, se tornaram o quê? Conscientes da realidade de um Deus vivo, da grandeza e da magnitude de Deus. E aquilo que nós testemunhamos e vivemos por meio da transformação da vida de uma pessoa, que nos foi testemunhado no domingo passado, isso tem a ver com a realidade de um Deus vivo. Só Deus pode fazer isso. E isso tem a ver com o temor do Senhor. Então, a segunda aplicação do temor do Senhor tem a ver com experimentarmos ou restaurarmos esse senso da realidade com um Deus vivo. Nós estamos diante dele, por isso nós precisamos ter reverência. Nós precisamos ter reverência. Sabe por que ninguém morre por causa da sua mentira hoje? É porque a chavinha do disjuntor de Deus está desligado. Mas em algum momento da história ele vai ligar esse disjuntor de novo. E se nós não tivermos o temor do Senhor desenvolvido dentro de nós, para reverenciarmos a Ele, reconhecer quem Ele é, quando Ele ligar essa chavinha, talvez nós podemos ver muitas pessoas, ou talvez eu e você, podemos estar nesse mesmo cenário de Ananias e Safira, morrermos pelo fato da nossa mentira. E a terceira e última aplicação a respeito do temor do Senhor, eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque ele é bem interessante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A partir do verso 13. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 13. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos ordeno, por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos dos judeus, chamados Seva, e um dos principais sacerdotes.
Versículo 15. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Versículo 17. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Terceira aplicação da compreensão sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor nos resgata de uma fé meramente teórica. O temor do Senhor nos resgata de uma mera fé teórica. Vocês conseguiram? Eu gosto muito de pensar e de construir a imagem do episódio na mente. Você conseguiu conceber que os discípulos de Jesus estavam expulsando demônios, e aí chegaram um outro grupo e falou: vamos expulsar também. Ei, vou te expulsar agora em nome de Jesus, de Paulo. E o que o demônio vira e fala para eles? Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E o que aquele homem endemoniado fez? Caiu de pau em cima daqueles que estavam usando de forma inapropriada a autoridade ou o nome de Jesus. O temor do Senhor nos resgata de uma fé meramente teórica. O temor do Senhor nos tira de um conhecimento informal sobre Deus. Mas o temor do Senhor produz em mim reverência. Eu sei diante de quem eu estou. O temor do Senhor é algo doce e que sempre nos manterá próximos dele. Na manhã de hoje eu peguei algumas anotações e eu estava procurando algumas coisas ali nas notas no Evernote. Eu achei uma nota muito interessante que não era a que eu queria, mas ela serve muito também. C.S. Lewis vai falar algo no livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, que ele fala assim: em Deus, você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensurável, superior a si mesmo. Vocês conseguiram entender essa afirmativa do C.S. Lewis? Em Deus, você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensurável. É superior a si mesmo. Quando nós desenvolvemos o temor do Senhor, nós tornamos essa afirmativa do C.S. Lewis algo muito forte para nós. Concordar com essa afirmativa é entender que o temor do Senhor ganha ainda mais força dentro de nós. Por quê? Porque o temor do Senhor vai resgatar em mim a essência do Deus vivo. Eu começo a compreender quem Deus é. Eu começo a entender que o temor do Senhor me reposiciona e me encoraja a caminhar com Ele, me chama para próximo dEle. E eu começo a entender que o temor do Senhor me livra de uma fé meramente teórica, mas me torna discípulos de Jesus. Por isso que em Mateus 28 Jesus fala: ei, toda a autoridade que me foi dada, eu concedo a vocês. Ide e fazei discípulos. Quem nos dá autoridade é Jesus. Mas talvez, se não desenvolvermos o temor do Senhor, nós podemos passar por um episódio como esses homens passaram, narrados em Atos capítulo 19. E eu não estou falando isso aqui para produzir o temor no sentido de ter medo, mas eu estou falando para produzir em nós o temor no sentido de reverência à glória de Deus. É entender que quando nós estamos diante de Deus, tudo ou todos os aspectos daquilo que pensamos ser grande se tornam insignificantes, incomensuráveis diante da grandeza e da magnitude de quem é Deus. Se você pensar que poderá viver a sua vida um dia sequer sem se submeter ao Senhor, eu te digo, você está enganado. Pensar que você pode construir a sua vida um dia sequer sem se submeter ao temor do Senhor, você está enganado. Talvez por mais importante, por mais interessante, por mais brilhante que sejam as suas ideias, os seus projetos, você está enganado. E o problema dos tempos modernos que nós temos vivido, como eu apelidei, o tempo desgraçado da graça, é um tempo que tem nos roubado isso. Porque nós estamos querendo ou entendendo, distorcendo aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1. Deus não criou as coisas porque Ele tinha uma necessidade.
Ele criou porque ele tem uma vontade. Ele não tem necessidade. Mas aí eu acho que Deus tem a necessidade do meu plano fantástico. E como o Bonfim sempre brincava, né, conosco, e brinca ainda, né? O miraculoso plano de Pedro em tentar salvar o Salvador do mundo, quando Pedro vai e corta a orelha do soldado. E nós achamos que as nossas ideias, elas são brilhantes. Os nossos projetos são brilhantes. Mas se não forem apresentados diante de Deus dentro de uma concepção do que é o temor do Senhor, eu digo mais uma vez, você está enganado. Não somos a medida da perfeição. E eu falo isso para todos vocês, irmãos, que pertencem a essa família da fé. Você que pertence e é membro da missão Mobilização. Você não é a medida da perfeição. Vire para o irmão do seu lado e fale isso para ele. Você não é a medida da perfeição. Vamos, fala alto. Você não é a medida da perfeição. Na verdade, querido, nós estamos sendo medidos por aquele que é perfeito. Jesus é quem está nos medindo. Mas quando nos falta o temor do Senhor, nós achamos que nós somos perfeitos. Não, nós somos uma comunidade de homens e mulheres falhos, que precisam compreender e desenvolver o temor do Senhor, sabendo quem Deus é e que tudo que Ele criou porque Ele tem uma vontade e não uma necessidade. Entender que nós não somos doadores, e sim receptores do favor de Deus. Isso faz com que o temor do Senhor aumente e nos leve a um crescimento e a mudanças de vida. Entender que nós não somos a medida de perfeição, mas que estamos sendo medidos por aquele que é perfeito e justo. Entender que nós não somos doadores, e sim receptores do favor de Deus, faz com que o temor do Senhor aumente e nos leve a um crescimento e a mudanças de vida. Porque foi isso que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43. Que logo depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja crescia no temor do Senhor, experimentando feitos extraordinários. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso nós não precisamos temer no sentido de ter medo, mas precisamos temer no sentido de reverenciar. Precisamos reverenciar a glória do Senhor. Deus não precisava e nem precisa de uma glória externa. Ele é suficientemente glorioso em si mesmo. Que o Santo Espírito de Deus nos ajude nesse tempo a pelo menos compreender e aplicar essas 3 concepções sobre o temor do Senhor. Que nós possamos compreender o temor do Senhor, que vai nos reposicionar e nos encorajar, que nos leva a desfrutar de uma vida em paz, que possamos entender e aplicar o temor do Senhor, que nos proporciona a realidade de um Deus vivo, e que possamos entender e compreender a realidade do temor do Senhor, que nos livra de uma fé meramente teórica. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.